Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para Silene Mendes. Ela escreveu aqui no canal que ela ama o livro de Salmo. Responde aí, Silene, qual livro do Salmo você gosta mais? Tá bom? Para mim ficar sabendo. E também vou mandar um forte abraço para Núbia Maia, que escreveu aqui: bom dia, gratidão. Amei, até amanhã. Eu gosto desse até amanhã, porque é o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as escrituras juntos, tá bom? Então, muito obrigado. Sabe algo que eu reparei aqui nas mensagens que eu tô lendo? É que eu tenho recebido bastante likes, né? Ou seja, a mensagem que eu tô compartilhando, vocês têm gostado, têm recebido bastante like, tá bom? O like é aquele joinha, né? Que as pessoas dão. Mas não só isso, eu tô muito feliz porque se vocês observar as mensagens de ontem, teve várias pessoas que fez o comentário e recebeu o like também, né? Muitas pessoas ali, a maioria recebeu 5 likes. Isso é muito bom porque além de entrar no canal e ver a mensagem, também vocês estão lendo o que as outras pessoas estão respondendo nas mensagens e dando like nas respostas dela lá. Tem gente que entra e responde, né, a questão do testemunho que a pessoa deu ali. Muito bom, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Salmos capítulo 30. O Salmos capítulo 30 ele é muito especial. Até coloquei ele como, como tema nesse salmo, algo, o versículo que mais me chamou a atenção, e a frase é que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está com tristeza, chorando, saiba que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria ela vai vir para amanhã. Isso é excelente. O sol vai nascer de novo, né? É isso que é esse salmo. Esse salmo ele é um salmo de Davi. E Davi ele teve uma vida cheia de altos e baixos, como nós, né? Cheio de altos e baixos. E o sol sempre nascia para Davi, porque ele clamava ao Senhor, buscava ao Senhor e o Senhor dava alegria a ele, tirava aquela tristeza, aquele luto e fazia com que ele novamente pudesse ter alegria nos dias dele. Então vamos lá aqui para o livro de Salmo. Tem bastante coisa para comentar aqui, tá bom? Vou começar aqui o versículo 1, que diz assim, ó: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então, aqui parece às vezes uma troca, né? Porque Davi está falando: olha, Senhor, eu vou te exaltar porque o Senhor me exaltou, né? Mas não é isso. O que Davi está dizendo aqui é que Davi é tão grato pelas coisas que Deus fez por ele que é impossível ele não exaltar ao Senhor. Olha o restante do versículo aqui, né? É, Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Olha só, ele teve um momento em Davi estava doente ali, o Senhor restaurou, curou ele. E ele continua aqui: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Bom, aqui nós podemos pegar essa sepultura, esse abismo que ele resgata, né, Davi, colocar para a nossa própria vida aqui. Aliás, né, aqui quando no versículo 1, quando diz que Davi ele exaltava o Senhor, que o Senhor exaltava Davi, eu lembrei bastante da escritura lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 19, João amado, quando ele responde por que ele amava ao Senhor, né? Ele responde no coletivo ali, pelos apóstolos, ele fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por que você ama o Salvador? Porque ele te amou primeiro, ele deu a vida por você, né? Ele deu a vida dele por nós, então nós o amamos, ele mostrou o amor dele primeiro e nós devemos ser recíprocos nesse amor. Então eu gosto bastante da resposta de Davi aqui. Bom, então essa parte aqui de subir a sua alma da sepultura, um momento de tristeza, isso aqui também pode se aplicar a nós, que Cristo ele venceu os nossos inimigos, assim como ele venceu os inimigos de Davi. Os nossos inimigos seria a morte física e a morte espiritual. Sabe aquele assim, mas agora não, né? Por exemplo, nós já somos salvos, né? Por causa da que Jesus Cristo ressuscitou, todos vamos ressuscitar? Sim, mas ainda não, porque ainda temos que morrer, ainda tem que chegar o momento certo de ressuscitar. Então é o sim, né? Mas agora ainda não, né? Vai chegar a hora ali. Então, mas o sol vai nascer, amanhã da ressurreição vai acontecer para todos nós.
tá bom? Então, todos nós tivemos aí parentes que faleceram, saiba que o sol vai brilhar de novo. Todos vão ressuscitar novamente. As famílias podem ser eternas para sempre. Eu gosto dessa colocação aqui. Então, Deus, ele livrou a gente dessa morte física e dessa morte espiritual. Quando eu falo que livrou da morte física, não é que a gente não vai morrer, é que a gente não vai permanecer no sepulcro, a gente vai ressuscitar. Então, Deus tirou essa morte física. E a morte espiritual é viver afastado da presença de Deus, mas obedecendo ao Senhor, fazendo convênio com Deus, a gente vai ser livre dessa morte espiritual também, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu vou compartilhar aqui a parte que eu mais gostei, que é o versículo 5, né? Eu vou ler o versículo 5 e 6 e depois vou explicar em que contexto se encontra essa escritura aqui que Davi estava falando aqui. Ele diz assim, Salmos 30, versículos 5 e o 6. Porque a tua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu dizia, na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Bom, essa parte aqui que ele diz na minha prosperidade, né, não vacilarei mais jamais, é porque em nenhum momento na vida de Davi ele deu uma vacilada quando ele estava muito próspero. Depois que ele conquistou todo o reino ali, Davi, ele é muito amado pelos judeus porque ele uniu as 12 tribos de Israel. As 12 tribos eram separadas, cada uma com seus chefes ali. E aí, o que aconteceu? Davi, ele uniu, né? Mesmo com Saul, ainda teve uma divisão ali. E Davi, ele unificou todas as tribos, quis realmente que Davi fosse seu rei. Então, ele conseguiu essa união. Ele fez muitas e muitas coisas pelo povo. E aí, então, chegou um dado momento que o povo estava tão unido que eles não perdiam nenhuma batalha. O exército de Davi era imenso, imenso mesmo. Então toda batalha eles venciam, porque eles eram muito numerosos. Claro, não era somente por isso, é porque o Senhor estava com eles. Só que aí, o que aconteceu? Quando ele diz aqui no versículo 6, né? Eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei jamais. Bom, nesse momento que Davi estava muito próspero com seu exército, ele se gavou, né, em seu coração, né? Ele contou vantagem em seu coração e ele quis saber qual era o poder que ele tinha do exército, quantos homens ele tinha no seu exército, né? Então ele pede lá para Joabe contar, né? Na verdade, aqui no contexto histórico, né, se nós formos pegar lá atrás na história, a gente vê que o inimigo incita o coração de Davi para que Deus permite que isso aconteça, né? Que o inimigo nos tente. E o inimigo tentou Davi para que ele pudesse contar o número de suas forças, o número de seu exército. E aí então Davi colocou isso no coração e Joabe, né, que era o, o principal ali junto com Davi, né, o braço direito dele, falou: para que contar? Que Deus te abençoe 100 vezes mais esse povo e multiplique 100 vezes mais, mas para que contar? Ia dar muito trabalho para contar e realmente demorou meses ali. Eu não lembro agora se foi 9 meses ou quase um ano contando ali, porque tinha que ir em todas as tribos, contando todas as pessoas. Só a tribo que não foi contada foi a tribo de Levi, porque não havia guerreiros entre a tribo de Levi, porque era uma tribo sacerdotal, e também não foi contada a tribo de Benjamim, né? E mesmo assim o número foi imenso de soldados que deu aqui, tá bom? Foi um número muito grandioso, mas Joabe falou para Davi: olha, para que contar, né? E para que isso? Para que você quer mostrar essa força, né? E aí ele não quis saber, pediu para contar, então ele vacilou na prosperidade que ele tinha, ele quis contar à vontade. E aí então o Senhor, né, depois de ele ter feito essa contagem e for lhe apresentado o número ali, o Senhor veio com o profeta Gade dar um castigo ali em Davi, porque ele se exaltou no seu orgulho nesse momento, tá bom? Então o profeta Gade chega até o Davi, amando de Deus, e fala: olha, o Senhor não gostou disso que você fez. E ele se arrepende na hora. Isso é uma característica muito boa de Davi. Quando ele era chamado a atenção ali pelo Senhor, ele se arrependia. Mas embora ele tinha se arrependido, ainda tinha a consequência do pecado dele. E aí o Senhor foi tão bondoso com Davi que ele falou: olha, eu tenho 3 castigos aqui para você. Escolhe um deles, tá bom? Porque é esse que vai te acontecer. E aí o profeta Gade, né, pegou e falou os castigos lá para ele.
Um deles era 7 anos de fome, então muita gente ia morrer com fome em Israel, 7 anos, né, de fome. Outro castigo seria ali que os seus inimigos por 3 meses o perseguissem sobre a terra. Ou seja, ele estava contando vantagem por causa do exército que ele tinha, e os próprios inimigos iriam invadir e ia começar a perseguir Davi. Então, esse seria a segunda opção. Ou os próprios inimigos, poderia ser os próprios exércitos dele se voltando contra ele. Já teve isso no passado, né? Lembram lá de Absalão, voltou metade do reino contra Davi, então poderia ser esse caso também. E aí o terceiro castigo era vir uma peste em Israel ali, que mataria muita gente também. E aí Davi, ele pensou, né, em qual desses castigos ele iria. É claro que a gente não quer receber castigo, mas entre esses 3 castigos, Davi pensou, olha, Deus é misericordioso, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair na mão dos homens, do que cair na mão dos meus inimigos, ou de fome, né? Todo o povo padecer por causa de mim. Então ele pegou e pediu que o Senhor então enviasse a peste, né? Uma praga ali. Igual nós temos a pandemia, né? Que matou muita gente. Então veio essa peste ali e começou a matar muita gente. Muita gente mesmo. Chegou a morrer ali. Dos soldados que ele tinha, 70 mil. 70 mil soldados acabaram morrendo ali. E aí Davi, vendo toda aquela perda ali, ele pegou e foi até o Senhor ali, ele vai lá e oferece um sacrifício e holocausto, né? Bem bonito esse sacrifício e holocausto que ele faz. E a praga cessa, né? Então ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor, ou seja, o Senhor foi misericordioso até mesmo na hora da praga. Na hora que viu ali que ele havia se arrependido, ofereceu sacrifício e holocausto, o Senhor afastou a praga. Então, com certeza ele escolheu o castigo mais brando ali, confiando na misericórdia de Deus. Então, lembrando desse contexto histórico, eu vou ler de novo o versículo que nós compartilhamos aqui, ó, para mostrar o contexto histórico que era, né? Então, foi aqui no versículo... Foi o versículo 5 e 6. É isso, o 5 e o 6. Porque a sua ira dura só um momento, ou seja, mesmo que ele tivesse escolhido esse castigo da praga, durou pouco tempo, porque ele buscou ao Senhor, ofereceu sacrifício, se arrependeu. Então o Senhor retirou, né, a mão dele, que ele tinha mandado um anjo, uma praga ali sobre as pessoas, o Senhor retirou. Mesmo no castigo, o Senhor pegou e retirou ali parte do castigo ali para que o povo não sofresse. Por isso que ele fala aqui, né, que a ira do Senhor durou apenas um momento. Agora ele fala, e seu favor está na vida. O choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é nesse contexto histórico que Davi está escrevendo esse salmo aqui lindo. Agora, só para compartilhar com vocês aqui, esse versículo 5 aqui, Joseph Smith, ele retraduziu esse versículo aqui em Salmo, tá? O Salmo 30, versículo 5. E ele ficou um pouquinho maior. Eu vou ler a tradução de Joseph Smith aqui. Para mim fez muito mais sentido aqui. Deixa eu pegar aqui. Diz assim, ó. Pois a tua ira se acendeste contra os iníquos, e se ele se arrepende, ela é desviada no momento. E eles estão no seu favor. E lhe dá a vida. Portanto, se o choro durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então aqui ele fala que a ira do Senhor se acende contra os iníquos. E quando ele se arrepende, o Senhor retira, né? Quando ele se arrepende ali, o Senhor retira aquele castigo, né? Não, o objetivo do Senhor não é nos castigar, é nos moldar, é realmente fazer com que nós nos arrependamos. Então achei interessante a tradução de Joseph Smith aqui. Continuando na mensagem aqui, eu gostei muito também do versículo 9 e o 10, tá bom? Do Salmos 30 aqui. Deixa eu ver aqui. Eu gostei dessa parte aqui, porque lá no começo, quando nós lemos o versículo 1, 2, 3 ali, falou que Davi, ele quase desceu à sepultura. Quando ele estava doente, ele clamou ao Senhor e o Senhor sarou ele. E aqui, novamente, ele vem trazendo essa ideia aqui da oração dele buscando ao Senhor. Eu achei interessante aqui. Depois, Joseph Smith, ele retraduz esse versículo 9 aqui também. Mas olha como está aqui no momento. Ó. Diz assim, ó. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade?
Ouve ao Senhor, tem piedade de mim. Senhor, vê ser o meu auxílio. Então aqui no versículo 9 e o versículo 10, né? Quando diz aqui, que proveito há no meu sangue? O sangue é a vida do homem, tá bom? Por isso que nos sacrifícios antigos ali era derramado o sangue do animal, então representava a vida. Por isso os israelitas era mandado ali que eles podiam comer carne, mas eles não eram para beber o sangue, que simbolizava a vida. Então por isso que o sangue ali em sacrifício era derramado sobre o altar, porque a vida de Cristo seria entregue, era um simbolismo. Então o sangue significa vida. Então aqui quando Davi ele está falando, né, que proveito há da minha vida ir para a cova? Que proveito tem na minha morte? Né? Seria basicamente aí. Que o Senhor ganha com a minha morte? É como se ele estivesse argumentando aqui o que ele vai fazer se ele continuar vivendo, né? E aí ele diz que ele continuaria prestando testemunho, né? Porventura louvará o pó, anunciará a ele a tua verdade. Davi, ele nunca deixou construir ali estátuas, né, para outros deuses ou coisa assim. Então, o Davi, ele tem essa característica que ele nunca se voltou a ídolos, nunca se voltou a outros deuses, né? Tanto que ele é chamado por Deus aí de o homem do coração perfeito, né? Então, ele tinha essa característica com ele aqui. E aí eu fiquei pensando nessa mensagem, eu até fiz na hora da leitura aqui em família, eu perguntei sobre isso aqui na família também. Se fosse para você argumentar com Deus, né? Chegou a hora da sua morte ali, e o que você falaria se você quisesse um pouco mais de vida, né? Eu separei aqui possíveis respostas, né, que nós poderíamos dar. Uma delas seria: ah, meu pai, eu quero ver minha filha formada na faculdade ainda. Ah, eu quero ver minha filha ir para missão. Eu quero fazer uma missão ainda. Ah, eu quero ver os meus netos no caminho do evangelho. Né? Tem tanta coisa que a gente pode argumentar com o Senhor para que nós permanecemos nessa terra. Mas eu queria colocar essa situação não de somente a gente desejar e pedir, mas de nós nos colocarmos na posição de ajudar para que essas coisas aconteçam. São desejos justos, né? Então, se você quer que um filho seu vá para a missão, né, se comprometa com o Senhor de estudar as escrituras com ele, de fazer reuniões de familiar, de estudar as escrituras todos os dias, o vem e segue. Então, esse é um bom argumento aí. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês esse versículo 9 aqui, na tradução de Joseph Smith, como é que ficou, tá bom? E dá uma mudada boa aqui, né, aliás. Eu vou ler o versículo 9 na Bíblia aqui, e depois vou ler a tradução. Na Bíblia aqui, Salmos 39 diz: que proveito há no meu sangue? Quando desço a cova, porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Agora, na tradução de Joseph Smith, diz assim, ó: quando eu descer a cova, o meu sangue retornará ao pó. O sangue, conforme eu falei, é a vida, né? A vida dele retornaria ao pó. Eu te louvarei, e a minha alma anunciará a tua verdade, pois que proveito tenho se eu não fazer isso? Então aqui na tradução de Joseph Smith, é como se Davi estivesse falando: Senhor, ainda que eu morra, ele estava doente, ainda que eu morra, ainda que eu volte para o pó, eu ainda assim anunciarei a verdade. Ele continuaria dizendo que Deus é bom, né, mesmo depois de sua morte. Eu achei interessante essa tradução de Joseph Smith aqui, tá bom? Vou finalizar aqui, a mensagem já ficou grande, só com doutrina e convênio aqui, porque a frase que mais me chamou a atenção aqui é que essa parte aqui que a noite, né? A noite vai durar um instante, mas amanhã, né? O sol vai vir pela manhã. Eu gostei bastante dessa frase. E também tem esse versículo 11 e 12, que fala aqui sobre transformar a nossa tristeza em alegria. Olha aqui, ó. Tornaste o meu pranto em danças, né? Aquela tristeza que Davi tinha feito, o Senhor tornou em dança, fez uma festa. Então a vida dele era cheia de altos e baixos, e quando ele estava embaixo, ele buscava ao Senhor e o Senhor fazia com que ele dançasse, com que o coração dele ficasse alegre novamente. Portanto, o meu pranto tornaste em dança. Tristeza de pano de saco, cingiste-me de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não ceda. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então,
que quando fala que ele estava de pano de saco, que era um sinal de humildade, de humilhação, de luto, né? O Senhor vinha ali e revestia ele com alegria. Que salmo lindo esse, né? Finalizando aqui com Doutrina e Convênio, 58 do 2 em diante aqui, né? É um momento na vida dos membros da igreja que eles estavam guardando os mandamentos e mesmo assim, por causa de decisões de outras pessoas, decisões ruins, acabou ele sofrendo, sendo expulso de seus lares e chegando, né, num outro lugar, no caso em Missouri ali, sem nada, sem mantimento, sem nada para morar ali. E aí então o Senhor dá essa revelação a Joseph Smith e eles ajudam ele lá no condado de Jackson, no Missouri, tá bom? Então o versículo 2 aqui em diante diz assim: Pois em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda os meus mandamentos, seja na vida ou na morte. O que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino do céu. Por agora não podeis com os vossos olhos naturais ver o desígnio de vosso Deus, com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem dias em que sereis coroados de muita glória, e ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Então eu gosto muito dessa escritura que fala que após muitas tribulações vêm as bênçãos. Que o Senhor possa nos cobrir de bênção. Saber que as tristezas e tribulações que nós passamos nos nossos momentos ruins, né? Que o sol vai nascer de novo, tá bom? Conforme o título que eu coloquei aqui na mensagem, né? Deixa eu ler aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.